Meu querido irmão, minha querida irmã, setembro, mês da Bíblia, estamos estudando o livro do Deuteronômio, através desses vídeos que chegam até você, através do YouTube da nossa paróquia da Catedral. É uma alegria poder meditar esse mês a palavra do Senhor com você. Hoje a palavra quer nos convidar a fazer escolhas. E para preparar o coração para ouvir esta palavra, vamos cantar como semana passada o Shema. O Shema é a grande oração do Deuteronômio e do povo de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Preparemos o coração para ouvir a palavra, cantando e rezando. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos pegar nossa palavra, pegar a Bíblia e abrir no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 11 ao 20. Deuteronômio 30, 11 a 20. Vamos ler com atenção, com espírito de fé, esta palavra que o Senhor quer nos dirigir neste dia de hoje. Deuteronômio 30, 11 a 20. Com efeito, este mandamento que hoje te prescrevo não é alto demais para ti, nem está longe de ti. Não está no céu para que digas: quem poderá subir ao céu para que o alcance e nos faça ouvir para o praticarmos? Não está do outro lado do mar para que digas: quem atravessará o mar por nós para que o alcance e nos faça ouvir para o praticarmos? Pois a palavra está bem perto de ti, está em tua boca e em teu coração, para que a ponhas em prática. Vê, eu ponho hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e guardando os seus mandamentos, seus preceitos e suas normas, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar, para dela tomar posse. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e servi-los, eu vos declaro hoje que certamente perecereis.
Não prolongareis vossos dias sobre o solo onde entrareis, depois de atravessar o Jordão, para dele tomar posse. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e longevidade, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O tema deste nosso vídeo, o quarto vídeo do mês de setembro e o último vídeo do mês de setembro, mês da Bíblia, é Escolhe, pois, a vida. O livro do Deuteronômio, como tivemos a oportunidade de estudar esse mês, é um livro de advertências. É Moisés que, ao final de uma caminhada de 40 anos, começa a dar alguns conselhos ao povo que vai entrar na terra prometida. É ao mesmo tempo, depois de muitos anos, quando o povo volta do exílio da Babilônia, são aqueles que voltam, principalmente liderados por Neemias e Esdras, que voltam a instruir o povo para o retorno à terra. Então, para estar na terra, é preciso que o povo se lembre de algumas coisas. É preciso uma lembrança, a lembrança sempre viva na cabeça do povo. O que o povo precisa lembrar segundo o Deuteronômio? O povo precisa lembrar que está para entrar na terra que o Senhor deu. Essa terra foi presente de Deus. Então, a terra que vamos herdar, que vamos entrar para fazer nossas casas, nossas plantações, nossas famílias viverem em paz como gente livre, é a terra que o Senhor deu. É dom de Deus. A terra não é propriedade do povo. É dom de Deus, é presente da parte de Deus. O povo deve lembrar de procurar o Senhor e ter respeito por seu nome. Se Deus deu a terra, é preciso ter um carinho com Ele, procurá-lo, ter essa ligação sempre com o Senhor Deus que dá a terra em herança. O povo deve seguir as leis. Nós tivemos oportunidade de um dos vídeos desse mês estudar o Decálogo, as leis que o Senhor Deus deu. Seguir as leis significa ter vida, felicidade e bênção. Então, o povo deve se lembrar das leis do Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 18, a palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. O povo deve ser fiel a Deus, lembrar da fidelidade ao Senhor teu Deus. Não mais ser escravo de nenhum faraó. O povo de Deus é um povo da liberdade. E essa liberdade só se consuma na fidelidade à aliança que o Senhor fez. O povo livre, não é mais um povo de escravos, é um povo de gente livre, deve, por fim, escolher o projeto de vida dado por Deus. E esse é o tema de hoje, escolher o projeto de vida que Deus deu. Então, num pequeno resumo, quais são os princípios para sobreviver na terra que o Senhor Deus deu? Os 3 princípios básicos: seguir a lei, servir ao Senhor e fugir da idolatria. Só existe um Deus, por isso nós cantamos no começo o Shema. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E depois o Shema continua: portanto amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a inteligência e de todo o teu coração. Seguir a Deus, servir o Senhor e fugir da idolatria. Com esses princípios, o povo poderá ser um povo na terra.
Vamos então ao tema de hoje. Nós ouvimos hoje um trecho do capítulo 30 do Deuteronômio. O capítulo 30 é a conclusão dos discursos de Moisés e a conclusão da aliança. Se nós pegarmos aqui os últimos capítulos do Deuteronômio, o 31 já vai contar como foi a missão de Moisés. A missão de Moisés terminou, como que começa a missão de Josué, a morte de Moisés que se aproxima e algumas outras falas finais e a bênção final que Moisés dá. E depois Moisés, no capítulo 34, morre e passa para Josué o comando do povo. Então o 30 é o encerramento desses longos discursos da confecção da aliança, o compromisso. Moisés falou tudo o que aconteceu, Moisés explicou passo a passo, desde o Mar Vermelho até aquele dia, tudo o que o Senhor fez. Moisés explicou a lei, Moisés deu outros tantos mandamentos, outras tantas normas, e agora Moisés está para concluir o seu ensinamento. Como nós já vimos, uma aliança depende de duas partes. Por isso, no finalzinho, o povo é chamado a uma escolha. Será que nós poderemos seguir ao Senhor? Escolher? A mesma coisa vai acontecer depois em Josué. No livro de Josué vai acontecer uma coisa semelhante. Na Assembleia de Siquém. Na Assembleia de Siquém, Josué vai reunir o povo e vai fazer algumas orientações também, vai fazer algumas orientações para o povo e depois vai dizer, olha, vocês agora escolham quem que vocês vão servir. Ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que vos libertou do Egito, ou vão seguir os deuses estrangeiros? Vocês escolham. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é preciso uma escolha. Uma aliança depende de duas partes. Não basta só Deus fazer aliança. Nós temos que aceitar essa aliança. E esse aceite, essa adesão à aliança é uma escolha. É uma escolha que nós precisamos fazer como o povo fez. Então, o capítulo 30, que nós ouvimos a metade dele, ele vai falar dessa escolha final da lei. Esse texto que nós ouvimos é o coração do livro, é a essência da fé bíblica. Agora nós chegamos nesse ponto. Agora, o que nós vamos fazer daqui para frente? O livro todo, todos os capítulos anteriores, os 29 capítulos anteriores, se orientaram para esse momento. É como se fosse uma grande preparação, uma grande aula para o momento final. Então vamos ver esse texto em duas partes. Vamos dividir o texto em duas partes para que possamos melhor entender essa conclusão da aliança no livro do Deuteronômio. A primeira parte, dos versículos 11 ao 14, é um grande apelo à conversão, à fidelidade ao projeto de Deus. Ele vai dizer o seguinte nesses primeiros versículos: olha, a lei que o Senhor Deus deu, que é uma lei boa, é uma lei séria, é uma lei importante, mas não é uma lei impossível de se cumprir. Ela está ao alcance de todos, está perto. Ninguém pode dizer que a lei está lá longe, onde eu não posso ir, está lá no fim do mar, onde eu não posso chegar. Ninguém pode dizer que a lei é muito alta a ponto de eu não alcançá-la. A lei está perto. As palavras exatas que ele diz são essas. Esse mandamento não é alto demais, nem está longe de ti, não está no céu, não está do outro lado do mar. Esta palavra está bem perto de ti, em tua boca, em teu coração, para que a ponhas em prática. Ou seja, às vezes pode-se dizer que a lei é muito dura, impossível de praticar, que a lei é muito pesada, que a lei está fora do contexto, que a lei está fora da realidade humana. Não, o Senhor diz, Moisés diz que a lei não é algo impossível, a lei é algo possível.
ela está perto, ela está ao alcance para que seja praticada. Para que ela seja praticada, ela está sempre ao alcance. Ou seja, a lei é algo de bem perto de nós. E isso é um apelo à conversão, é um apelo à fidelidade. O Senhor Deus deu uma lei que se aproxima de nós, que nos aproxima dele e que nos aproxima uns dos outros. A lei é algo que não está fora das realidades humanas. Isso não seria certo, né? Uma lei, para ser lei, tem que ser razoável, tem que ser exequível. Se não for, ela não é lei, porque ela não se aplica. E a lei do Senhor se aplica. Se aplica. E são leis, que nós tivemos oportunidade de estudar isso já, são leis de uma vida reta e feliz. Quando a lei diz, por exemplo, não cobiçarás o boi do teu vizinho, nem o jumento, nem nada que lhe pertença, é uma lei de boa convivência, eu não posso querer as coisas dos outros. Quando a lei diz, por exemplo, honrarás o teu pai e tua mãe, é uma lei de respeito, de convivência sadia e fraterna entre filhos e pais. Ou seja, a lei não é algo que está fora, mas a lei está dentro da vida, está dentro da realidade, do contexto, está dentro da história humana. São leis para serem cumpridas por gente, por ser humano. Então, a primeira parte do texto, esses primeiros versículos, apelam à conversão, à fidelidade, através de uma lei próxima, de uma lei dentro da vida, de uma lei que se pode cumprir. Já a segunda parte, que compreende o versículo 15 até o versículo 20, a segunda parte vai falar mais da escolha, através da metáfora dos dois caminhos. O texto vai dizer que existem dois caminhos, caminho de vida e de morte, caminho de bem ou de mal, caminho de maldição ou de bênção. É preciso escolher. Deus não impõe, mas propõe um caminho de vida. Moisés fala em nome de Deus, dizendo, olha, aqui estão as propostas de Deus, o caminho da felicidade é esse, é o caminho de bênção, de vida, de alegria, de realização plena, de fraternidade. Esse é o caminho que o Senhor traçou. Aqueles que seguirem por aqui seguirão com Deus. Existe um outro caminho, que é o caminho da morte. O caminho da morte. É preciso ter a escolha. A escolha. Existe uma história, uma historinhazinha, muito bonitinha, que é a história do passarinho. Dizem que numa cidade morava um velho muito sábio e que nunca errava as suas respostas. Um grupo de jovens queria desmascarar, armar uma cilada para esse sábio, para esse velho, e resolveram. Foram atrás dele, com um passarinho, um dos jovens com um passarinho na mão, escondido atrás das costas, e disse ao velho sábio, eu tenho nas minhas mãos um passarinho. Eu queria que o senhor adivinhasse se ele está vivo ou morto. E qual era o plano? Se o velho dissesse que o passarinho estava vivo, o jovem esmagava e soltava o passarinho morto no chão. Se o velho dissesse que o passarinho estava morto, ele soltava e o passarinho voava diante de todos. Qual foi a resposta do velho sábio? Você tem um passarinho em suas mãos. Para que ele esteja vivo ou morto, depende de você. A escolha é sua. E mais uma vez, o velho sábio acertou. Por que eu conto essa história? Para mostrar que a aliança que Deus fez com o povo é uma aliança de escolha. É preciso escolher. As nossas escolhas é que dão um tom à nossa vida. Cada escolha que fazemos, nós vamos tomando corpo de caminho, vamos tomando corpo de realizações, mas também nossas escolhas têm consequências. Nós podemos matar o passarinho com uma escolha ou podemos deixá-lo viver. Existem consequências para nossas escolhas. Quando escolhemos bem,
São consequências boas. Quando escolhemos mal, são consequências ruins, negativas. E é isso que Moisés apresenta. A terra está aí. Deus deu a terra que está quase diante de vocês. Agora é preciso escolher vida. Porque no passado eles escolheram a morte. Os irmãos de José tramaram a morte de José por causa do ciúme, por causa da inveja. E por terem escolhido a morte de José, José foi parar no Egito, eles também foram, depois se tornaram escravos lá. Escolheram um caminho de morte. É preciso agora escolher um caminho de vida. Um caminho de vida. Então, essa escolha deve ser feita pelo povo. Essa escolha deve ser feita quando? Hoje. O texto fala várias vezes a palavra hoje, para nos dizer que essa escolha é sempre nova, inclusive para nós hoje. O hoje não fica velho. Então é preciso escolher a vida. Quando? Hoje. Vida e morte, felicidade e desgraça dependem da opção histórica que o povo faz entre Deus, Senhor da liberdade e da vida, e os ídolos que produzem escravidão e morte. Então, diante dessa segunda parte do texto, nós podemos ver um povo que agora precisa traçar seu próprio rumo. Eles não têm mais o faraó com seus feitores para organizar a vida deles com chicotes e com varas, e eles não têm mais Moisés, 40 anos conduzindo aquela raça. Agora o povo vai escolher a sua liberdade na terra, como pessoas, como gente, como filhos de Deus, como irmãos uns dos outros. Será que vai dar certo? São cenas de um próximo capítulo. Basta você continuar lendo a Bíblia no livro de Josué. O povo vai entrar na terra, mas vai fazer escolhas boas e também escolhas ruins, como nós fazemos em nossa vida. Ora acertamos, ora erramos. Mas o mandato de escolher pelo bem, pela vida, por Deus, pela fidelidade, pela aliança, esse mandato será sempre repetido ao povo como a principal ordem de Deus. Tudo depende dessa escolha. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pensar um pouco o texto para a nossa vida. A palavra de Deus, ela não é um livro de história apenas. A palavra de Deus é um livro de vida, um livro para hoje. Vamos pensar um pouco a nossa vida diante desse texto. Primeira coisa, a palavra de Deus está perto de nós, perto de nossa vida, não está longe. Será que eu me deixo estar perto da palavra? Será que a palavra é algo que é minha vizinha, algo que eu alcanço? Ou será que eu fico dando desculpas que a palavra de Deus é coisa longe, difícil de se cumprir, que eu não sou capaz, que eu não tenho condições? É preciso que a palavra seja uma realidade em nossa vida. Então não está longe, não está no fim do mar, não está no alto do monte, nem no alto do céu. A palavra está aqui. A lei do Senhor Deus acontece em nossa vida. Em segundo lugar, diante da necessidade de escolher como eu me comporto, eu preciso escolher, eu preciso decidir. Ninguém pode fazer isso por mim. Escolhe, pois, a vida. É a palavra que nós ouvimos hoje. Diante de nossa vida, também existem muitos caminhos, bons e maus. E nós escolhemos alguns de um lado, outros de outro. Muitas escolhas ruins, negativas, elas resultam em grandes tragédias para a humanidade. É preciso escolher a vida. É preciso escolher a vida. Para que escolher a vida? Para que o coração esteja em paz, para que exista felicidade e, como diz a palavra, para que nós possamos nos prolongar na terra que o Senhor Deus dá. Então é preciso que façamos escolhas. E precisamos ter lucidez, precisamos ter as luzes de Deus, do Espírito Santo, precisamos ter a luz da palavra em nossa vida para escolhermos a coisa certa.
Então, diante desta palavra, precisamos repensar nossas opções, nossas escolhas. Como eu tenho feito as minhas opções, as minhas escolhas? Pelo bem ou pelo mal? De maneira pensada ou de maneira afoita, sem pensar, sem meditar? O que eu tenho escolhido para mim? Essa é uma tarefa que ninguém pode fazer por você, só você. Só você. Você escolhe. Pode ser que alguns digam, mas as nossas escolhas são condicionadas. Alguns têm mais condições do que outros de escolher livremente, com liberdade plena. Sim, existem fatores e fatores, mas em última análise, cabe a cada um escolher os destinos de sua vida. Com mais liberdade, com menos liberdade, com condicionamentos, sem condicionamentos, cada um deve traçar o rumo. A liberdade é algo sagrado para se escolher aquilo que Deus quer. Santo Agostinho diz que o homem só é livre para fazer o bem. Ou seja, diante das escolhas da vida, a nossa liberdade ela só é de fato quando escolhemos o caminho do bem. Porque somente no caminho do bem nós nos realizamos plenamente enquanto pessoa e podemos exercer plenamente a nossa liberdade de escolha e a nossa liberdade de vida. Então, que nós possamos escolher a vida que vem de Deus, que é dom dele, a vida que é preciosa, que ela possa ser sempre o alvo de nossas escolhas acertadas para caminharmos bem no caminho que o Senhor Deus nos traz. Algumas escolhas negativas que fazemos têm conserto, muitas delas têm. Raramente não há um conserto, não há tempo de se consertar. Então, quando fizermos escolhas erradas, que tenhamos a capacidade de voltar, refazer o caminho, corrigir a nossa rota e nos colocar novamente em direção à vida. Este é o caminho de conversão, né? No trânsito, o que é uma conversão nas leis de trânsito? É você mudar o veículo radicalmente de posição e tomar um outro rumo. Conversão à direita, conversão à esquerda. Então, o que é a conversão aqui na nossa vida? O caminho não é esse. Eu sou no caminho errado, sou na rua errada. Eu vou fazer uma conversão e vou tomar outro rumo, que é o rumo certo. Então, se escolhermos errado, que tenhamos também a coragem de voltar e seguir essa ordem de Deus. Escolhe, pois, a vida. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos aqui do nosso canal do YouTube, nesse mês de setembro, mês da Bíblia. Não tivemos condições de nos encontrar, mas conseguimos talvez atingir outras pessoas que não iriam aos nossos encontros. Então, agradeço a vocês que nos acompanharam semana por semana, junto com a Palavra de Deus. Agradeço a oportunidade que o Padre Geraldo nos dá para fazer esse trabalho. Agradeço a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia, na pessoa do Tiago, que toda semana se dispôs a fazer esse trabalho tão bonito conosco, de levar a você essa palavra. E agradeço a você que formou conosco esse grande grupo de estudo bíblico nesse mês. Nunca deixe de ler a Bíblia. A Bíblia não é um bicho de 7 cabeças. Bíblia na mão sempre, para que ela esteja no coração sempre. E que a palavra de Deus ilumine a sua vida todos os dias. Vamos então encerrar esse nosso mês da Bíblia e encerrar esse nosso encontro na presença de Deus. Muito obrigado. Sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade.
palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Que a palavra do Senhor ilumine a sua vida, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.